Vamos falar agora da lei de destruição, que pode ser considerada aí como um meio de transformação e renovação e melhoria dos seres vivos, como cita o Livro dos Espíritos. Preciso é que tudo se destrua para renascer e regenerar. Os flagelos destruidores são, portanto, um modo de adiantamento ao progresso, pois força de algum modo o espírito a buscar o estado de regeneração moral. Porém, elas, às vezes, são tomadas como castigos, quando são, na verdade, leis educativas. É de certo, entretanto, que a destruição humana é diferente da destruição natural com o propósito de equilíbrio. Os seres humanos ainda imperfeitos colocam as necessidades materiais à frente das espirituais e, por tal motivo, desenvolvem sentimentos de crueldade e instintos de destruição. A destruição é proporcional ao desenvolvimento moral e os níveis evolutivos de determinado mundo. À medida que o espírito sobrepuja a matéria, a necessidade de destruição se enfraquece. Como podemos entender, Elaine, a destruição aí na visão espírita? A lei da destruição, né, uma lei natural, é uma lei bastante interessante, né? E essa lei da destruição, ela, pelo menos para mim, ela trouxe muito, acho que resignação, talvez seja a palavra certa, porque quando você vê qualquer ou um fenômeno da natureza ou uma situação mesmo que você está passando por uma modificação, quando você se recorda dessa lei de destruição, fica tudo mais leve. Você consegue lidar com as consequências daquilo de uma maneira mais saudável, porque você tem a consciência de que aquela destruição, na verdade, não é uma destruição, é uma transformação. Né? E nós estamos nesse processo de transformação constante. Então, a gente gosta de usar sempre aquele exemplo da reforma da casa, né? Sim. Quando você está reformando a casa, fica aquele caos, aquele desespero, aquela vontade de sair correndo, né? De largar tudo, briga com o pedreiro, briga com o fornecedor de material. Às vezes você até se arrepende, Se arrepende, né? Por que eu fui fazer isso? Porque se endividou, gastou suas economias, né? São tantas consequências de uma reforma, e fora a sujeira, e só que depois fica tudo lindo, né? Tudo novo, tudo bonito. Então, essa é a lei da destruição. Muitas vezes são necessárias que as coisas sejam destruídas, modificadas para vir o novo, né? Quando você faz a poda de uma planta, quando a gente lembra do caso da borboleta, né? Então, são tantos exemplos que a natureza nos dá sobre a lei da destruição, mas que é tão importante para esse ressurgimento, esse reaparecimento, essa renovação, né, das coisas da Terra. Né? Legal o termo que os espíritos usaram, né? Regenerar, né? Regenerar, é verdade, né? Você vê uma poda de uma árvore, são coisas que às vezes a gente fica refletindo quando você vê uma árvore que era tão bonita e você vê ela sendo podada. Ah, que pena, podou, né? Uma árvore tão bonita, e depois ela vem ela surge novamente com mais beleza, com mais força. Então, na nossa vida, nós passamos por diversos processos de poda. E quando a gente entende isso, a gente certamente cresce com menos sofrimento, né? Com mais entrega. Isso faz parte do nosso processo de crescimento, né? Não é à toa que é uma lei natural, né? E aí, Edson? Então, o nosso problema, Cláudio, é não conhecer essas leis. O grande problema do ser humano em si, encarnado, é desconhecer essas leis todas que estão lá no Livro dos Espíritos. Né? Aliás, o Espiritismo foi provavelmente a primeira a tocar nesse ponto. Foi. Então, graças ao Kardec, né? Porque o Kardec ele vinha encadeando as ideias espíritas e depois ele conclui, porque ele que fala lá das leis. Ó, então podemos dizer que existe a lei tal. Os espíritos dizem que sim, né? Lei de distribuição, liberdade, justiça. Amor e caridade, lei de trabalho, né? Ou seja, são 10 leis lá que acho que vale a pena os ouvintes, né, estudarem. O grande problema que eu estava dizendo é a gente desconhecer e também não considerar. Porque se a gente for parar para pensar e fizer uma análise, nós vivemos num processo de transformação constante, desde o berço. Sim.
A gente aprende a deixar coisas para trás, né? Desde o berço, você perde dente, por exemplo, vem um novo. Você perde amiguinhos quando você muda de escola. Um petzinho que você tinha. Você vê as plantas morrendo, depois renascendo. Ou seja, faz parte da natureza, inclusive. Só que a gente não percebe. Tão entranhados ou enfranhados que nós estamos na vida em si, a gente não percebe que isso está acontecendo. Verdade. Nós mesmos estamos passando por um processo. O próprio corpo humano passa por esse processo. Verdade. Tá certo? Chega uma hora que aqueles que têm a felicidade de desencarnar de velhice, vamos assim dizer, vão acompanhar esse processo inteiro de transformação. Né? Como a Elaine falou, não existe destruição, existe transformação. É uma, como você mesmo colocou, regeneração. Tá certo? O fato da gente desconhecer é que faz que a gente sofra, né? E que não entenda. Aí, por exemplo, a morte, como é um processo natural, a gente acaba não estudando, não aceitando, não entendendo. Acha que é o fim. Acha que é o fim, tem medo. Isso tudo faz a pessoa sofrer sem necessidade. Verdade. Porque se ela buscasse entender as leis todas, ela entenderia que tem que haver um equilíbrio em todas elas, né? Entre elas, na verdade. E a lei de destruição é uma que é necessária para manter esse equilíbrio. Sim. Agora, o homem ele pode atrapalhar essa lei com as suas ações? Que aqui os espíritos falam, existe uma diferença entre a destruição humana e a moral. O Edson está falando da questão de equilíbrio. O homem acaba desequilibrando essa questão da destruição? Então, pode haver o desequilíbrio, mas aí a gente tem que pensar naquela questão de se foi possível ao homem interferir de alguma forma, isso também houve uma capacitação do homem, né? Claro que sempre tem o livre-arbítrio, mas é a questão da justiça divina, né? Então, a gente entraria naquela discussão, né? Se foi capacitado, né, o homem a chegar em certas situações onde ele possa intervir, né? Até que ponto a gente pode dizer que isso realmente é só uma intervenção do homem e não uma intervenção de Deus? Então, são situações realmente para se refletir com bastante cuidado, porque a gente... Deus, acho que capacita os homens para determinadas coisas. Então, a gente não pode dizer que o homem interferiu ali, às vezes, né, sem ter essa interferência direta. Então, acho que tem que ter esse equilíbrio aí nos julgamentos. E aí, Edson? Então, essa é uma questão interessante, porque eu costumo, inclusive, Cláudio, sempre dizer que a gente não está largado. Eu falo isso para os alunos, inclusive em sala de aula. O problema é que a gente vive no mundo achando que estamos aqui no controle das coisas, e não é bem isso que acontece. Existe uma força superior, né, que nos organiza, que nos controla, que nos mantém dentro de um determinado segmento de linha aí, né? O homem em si, ele tem o livre-arbítrio, como foi colocado aqui, para desenvolver as coisas, mas ele só pode ir até determinado ponto, Cláudio. Tem um limite. Tem um limite. Assim, se eu estou fazendo alguma coisa que está me prejudicando, vai a fundo aí, meu filho. A responsabilidade é sua, né? Isso. Agora, se eu vou fazer uma coisa propositadamente para prejudicar a Elaine, por exemplo, e a Elaine não merece isso, ora, a ação não é minha individual, tentando prejudicá-la, e ela não merece passar por isso, ela não vai passar, eles não vão deixar que isso aconteça, entende? Por exemplo, amanhã o Trump e o Kim Jong-il lá decidem, vão apertar todos os botões aqui e soltar todas as bombas atômicas. Então, é isso que eu ia falar. Nós estamos vivendo uma situação de estresse aí, que tem esses dois malucos aí. Maluco no bom sentido, né? Que eles têm as suas personalidades lá. Mas não é... Vocês acham que eles têm essa liberdade toda de fazer isso? Eles podem até achar que tem. Certo? Eles podem achar que tem. Porém, existe algo acima, né, que vai, vamos assim dizer, se for para acontecer, Cláudio, vai permitir que aconteça, tá? Dentro desse aspecto que nós estamos falando aí da destruição necessária para uma transformação. Mas se não for necessário, não vai acontecer. Aí as pessoas me perguntam às vezes, mas como é que isso é possível? Ora, os espíritos nos influenciam o tempo todo.
É verdade. Tá certo? O Trump e o tal do... talvez o Kim Jong-un, que eu sempre, nunca lembro o nome dele, ele seja o que tenha o maior poder. Porque, teoricamente, ele é o ditadorzão lá e ele é que manda. O Trump, ele não tem esse poder todo também. Sim. Ele depende de uma série de outras coisas. Tá certo? Ele é arrogante, ele fala daquele jeito, mas ele não tem esse poder. Não depende dele apertar o botão lá, entendeu? Tem toda uma equipe, tem um monte de gente que cuida das coisas e tal. Porém, mesmo que ele tivesse, digamos que fosse só os dois, tá certo? Existem forças superiores que vão ou permitir ou não permitir que isso aconteça, se for bom para a humanidade. Bom no aspecto da transformação, tá certo? Sim. A mudança de mentalidade, essa situação. Você vê, enquanto o Edson estava conversando, me veio na cabeça a questão do nazismo, né? Quando a gente vai olhar a história, realmente parece que estava praticamente ganho e tudo dominado. E não aconteceu. Isso não aconteceu. Então a gente tem que usar esses exemplos da própria história para trazer essa tranquilidade. Realmente é Deus no comando, né? A gente tem um regente maior aí, né? Parece que as forças, né, acabam atuando ali nos bastidores e o homem vai definindo ali algumas coisas para mudar a história. Para mudar a história. Segunda Guerra a gente vê muito dessa questão. Luiz Carlos Batista de Santo André, falando sobre a lei da destruição, como fica o livre-arbítrio? Estou na escuta. Que interessante. É aquilo que a gente estava falando, né? Nós temos o livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio, ele também tem um certo limite. É aquilo que o Edson estava explicando. O meu livre-arbítrio não pode interferir no todo, né? Prejudicar o todo, ou o planeta, ou o próximo, vai haver intervenção, né? Se eu estou me prejudicando, né? Me auto-prejudicando, aí você vai arcar com as consequências. Mas o outro, ele tem o seu mérito, a sua proteção. Sim. Né? Isso é levado em conta, né? Exatamente. Então, o seu livre-arbítrio, ele tem uma limitação quando se fala em prejudicar o próximo ou o próprio planeta. Há um controle, né, sobre isso, um controle dos espíritos, né? Eu queria, viu, Cláudio, convidar os ouvintes a lerem lá no Livro dos Espíritos, a lei de destruição. Ela vai da questão 728 até a 765. Olha a quantidade de perguntas que tem lá. Porém, antes ainda da lei de destruição, tem alguns outras condições ali, ou outras questões que o Kardec colocou. Por exemplo, tem aquela do acontecimento, se os espíritos influenciam nos acontecimentos da vida. Isso vem antes da lei de destruição. É da questão, eu coloquei aqui, que é de 525 a 535. Então, a pergunta é, olha, eles interferem nos nossos pensamentos, nós já sabemos disso, e nas nossas ações, mas eles interferem nos acontecimentos da vida? E o Kardec ainda faz uma pergunta, por exemplo, uma pessoa que está chovendo e ele se abriga embaixo de uma árvore e vem o raio e a mata, por exemplo. Kardec certo? Era fera demais. Não, ele era fantástico. Ora, o raio em si faz parte de um acontecimento da natureza, tá certo? O fato da pessoa ter ido para baixo da árvore, primeiro, foi uma imprudência dele, e segundo, foi um acontecimento que os espíritos podem ter o induzido a ir, se era para chegar o momento dele de acontecer isso, tá certo? Se não era para acontecer, os espíritos vão orientá-lo a não ir para baixo da árvore. Entende? É nesse sentido que eu estou querendo dizer que existe... Uma coisa muito sutil. Né? Então, existe uma proteção, existe uma organização superior que nos induz, que nos comanda, sem que a gente perceba. Nós temos livre-arbítrio até um determinado ponto. Tá certo? Aquela história de você não embarcar no avião e o avião acaba caindo, né? Então, é assim, nós temos o livre-arbítrio, Cláudio, e ele é, eu queria até convidar o ouvinte a pensar, raciocinar comigo nisso. O grande momento que nós exercemos o nosso livre-arbítrio, de fato, é antes de encarnar. Boa. Porque é lá, de posse de uma consciência mais ampla, que nós fazemos as grandes escolhas para a nossa vida, entende? Ali sim nós exercitamos o nosso livre-arbítrio de fato. Uma vez que a gente está aqui inserido num mundo onde eu não posso, por exemplo, interferir na vida da Elaine, se ela não merecer que
passar por aquilo? O meu livre-arbítrio vai até um determinado ponto só. Eu não posso interferir na vida dela, entende? Apesar de eu querer. Sim. Tá certo? Se ela não merecer passar por aquilo. Então, dentro desse aspecto aí, é que é interessante entender a doutrina espírita, tá certo? É estudar aí o livro dos Espíritos para entender melhor esta questão. Agora, e as guerras? Hein? A gente está falando aí de um possível conflito atômico, né? Que era impensável, por exemplo, alguns anos atrás. Existe até um relógio chamado do Apocalipse, né? E ele está quase ali batendo num conflito de proporção, né? Devastadora que seria. As guerras são criações humanas ou tem influência espiritual também? Bom, aí é uma questão, se a gente for colocar dentro desse conceito que nós estamos falando, ela é criação humana para o desenvolvimento, né, do próprio ser humano, porque ele faz parte do processo de desenvolvimento, tá certo? Do progresso, né? E do progresso também. Porém, de novo, não está faltando o controle, né, do plano espiritual superior. Por quê? De novo, se tiver que acontecer um conflito desse para que haja uma transformação para a humanidade, vai acontecer. Vai ocorrer. Mas se não for necessário, né, se não tiver que acontecer, não vai acontecer. Tá certo? De novo, a gente não está largado aqui. Existe toda uma organização cuidando da nossa evolução, tá certo? Se eles decidirem, por exemplo, gente, não queremos mais ninguém na Terra encarnado, aí pode acontecer um conflito desse. Pode ser que aconteça. Mas o próprio planeta um dia, Cláudio, vai deixar de existir. Vai deixar de existir, sim. Uma vez eu estava falando sobre isso no planeta. Né? O Sol vai explodir daqui a uns... Eu estava até, inclusive, falando isso na palestra, aí uma senhorinha lá, mas eu nem casei ainda. Eu falei, calma, vai demorar. Milhões de anos. Vai demorar milhões de anos. Você não vai estar aqui, já veio umas 10 vezes antes do seu conselho. É brincadeira isso, mas isso faz parte de um processo, tá certo? Agora, por que existe a guerra? Porque, infelizmente, o ser humano ainda está num processo de desenvolvimento, de evolução. Então, a guerra existe porque existem os interesses. Vamos pegar aqui, por exemplo, Cláudio, o que está acontecendo conosco. O que está acontecendo hoje, inclusive. Ora, aumentaram lá os impostos, né? Aumentaram lá o preço do diesel. Bom, isso provocou um problema para quem está trabalhando. Sim. Tá certo? Os interesses de um afetando os interesses de muitos. Ora, essas pessoas que têm seus interesses estão lutando para reaver os seus interesses, tá certo? Qual é a forma que elas têm de fazer isso? A forma que elas encontraram foi essa, causar desconforto, causar problemas. É a forma que o governo enxerga, né? Então, precisaria ser dessa forma? Talvez não, só que infelizmente hoje, no nível que o ser humano está, em termos de desenvolvimento, isso ainda é necessário. Ou seja, Jesus já falava, né, o mal ainda é necessário, mas ai daquele por quem o mal venha. Isso é uma coisa para a gente pensar, tá certo? Então, as guerras ainda são necessárias no mundo hoje? Talvez sejam, porque veja, tem lá situações lá pega lá a Síria e tal, né? Está acontecendo aquele tipo de guerra lá. Porque aquela região ainda é uma religião muito belicosa, uma religião ainda muito sensível, então talvez tenha que acontecer. Agora, uma hecatombe mundial, ao nível de destruição que a gente vem pensando que possa acontecer, aí eu diria que foge do controle, né? Do ser humano, inclusive. Sim. Tem uma pergunta interessante aqui da Ruth, do Jassanã. Ela cita aqui o que a Elaine falou sobre o nazismo, né? Primeiro ela pergunta, por que Deus ou a espiritualidade permitiu isso? As mortes e os desencarnes. E aí ela fala, pelo exemplo citado pelo Edson, posso entender então que essas pessoas foram dizimadas porque mereciam ou precisavam ser torturadas e assassinadas? Então aí é o seguinte, é Elaine o nome dela? É Ruth do Jassanã. Ô Ruth, é assim, a gente não pode usar as leis divinas como as leis de talião, né? Que você faz e você recebe, entende? Não é assim que funciona. Porque acima disso tudo está o espírito e a necessidade de aprendizado dele. Ali, a gente pode entender que tinham pessoas, sim, que passaram porque se comprometeram e aí precisavam passar por aquele tipo de lição.
Tem pessoas que foram missionárias, né, que se colocaram mesmo nessa condição para poder até um aprendizado. Então, você não pode pegar a história de um e fazer com que a história deste espírito, por exemplo, ela sirva como para exemplo todos, como para uma todos. fórmula, Não né? não existe uma fórmula, né? Não existe um enquadramento, tá certo? Uhum. Eu gosto muito de lembrar da história daquele menino lá que está no livro Céu e Inferno, o Marcel, lá nos testemunhos, né, do Marcel. Eu nunca lembro se é o menino do quarto número 8 ou do quarto número 4. Esse menino, viu, Ruth, ele era um menino que sofria de uma doença muito degenerativa. Então, ele tinha, assim, dores atrozes. Né? Imagina os músculos atrofiando. E ele era um menino de 10 anos de idade que estava largado lá no hospital. Mas ele sofria em silêncio, ele sofria, sabe, assim, de uma forma que até comovia as pessoas. As dores que ele tinha eram grandes, mas ele procurava não deixar transbordar para não incomodar os pacientes do lado. Ele era resignado. Né? Ele era bem resignado. Aí o Kardec se interessou para entender o que acontecia com aquele menino, e dentro dos conceitos que ele vinha estudando, ele queria saber o seguinte: bom, o que esse menino fez numa vida anterior para passar por uma situação dessa? Tá certo? Assim que esse menino desencarnou, o Kardec o evocou por uma reunião lá para fazer perguntas. Sabe qual foi a conclusão? Ele perguntou, né, o que é que levou ele a escolher aquele tipo de provação. Ele falou assim: eu queria aprender. Ou seja, ele não tinha nenhum tipo de compromisso com aquilo. Não tinha aquilo que fala do karma, né? Não, porque fez lá, deve ter sido um feitor de escravo, deve ter feito muito mal, então agora ele está sofrendo as consequências disso. Não, o espírito escolheu aquilo para o seu desenvolvimento. Por isso que eu falei, você exerce, o grande momento que você exerce o seu livre-arbítrio é antes de encarnar. E você tocou num ponto bem interessante. Na doutrina espírita não existe essa coisa: você fez tal coisa na outra encarnação e vai passar por isso na próxima. Não existe isso. Isso é uma interpretação errada da lei de causa e efeito. O que existe são as escolhas dos espíritos a reencarnarem. Não existe esse tipo de justiça, né? Não, você fez isso e vai pagar aquilo. É uma interpretação muito simplista da... Cláudio, o problema todo é o religiosismo que existe dentro da doutrina, mas um religiosismo que não é raciocinado. Porque o Kardec falava da fé raciocinada. Então, o que acontece? Você tinha na antiguidade as leis de Moisés, que eram leis duras, um Deus vingativo, um Deus que pune, um Deus que cobra, um Deus que exige e tal. Aí veio Jesus mostrar um Deus que é amor. E a gente não consegue entender o que é o amor ainda, tá certo? Porque o amor suplanta tudo, né? Esse exemplo, por exemplo, do menino Marcel... Fantástico. É isso. É verdade. Tá certo? Eu convido os ouvintes aí a lerem lá. Eu só não lembro se é o menino do quarto número 8 ou número 4. Mas procurem lá, Esse é Marcel. menos, né? Pelo nome consegue. É no livro Céu e Inferno.